Ação revisional de contrato. www.jurosabusivos.net. A ação revisional de contrato de veículos ou equipamentos é a ação de revisão de contratos mais comum que existe. Ela serve para revisar contratos de financiamento com alienação fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto, caminhão, trator, equipamentos industriais e agrícolas. Como funciona? O devedor entra com a ação judicial requerendo a revisão do contrato e solicitando uma liminar que o autorize a depositar em juízo os valores que tem devidos. O juiz, analisando a causa, pode deferir uma liminar, a qual garantirá ao cliente o direito de suspender o pagamento diretamente para a financeira. A fim de que possa depositar o valor que entende devido em juízo, além disto, o juiz poderá proibir a ré de realizar a busca e apreensão do bem e de colocar o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Desta forma, assim que o juiz conceder a liminar, o devedor passará a depositar mensalmente um valor em juízo. Existem duas razões para o devedor efetuar os depósitos em juízo. 1. Mostrar para o juiz que não existe nenhuma má-fé do devedor, ele deseja pagar, mas um valor correto, não abusivo e dentro das suas possibilidades. 2. Fazer uma poupança para no futuro fechar um acordo com o banco e quitar a sua dívida. Durante o processo, o autor ficará depositando em juízo o valor que entende dever. Aproveitará esta folga em seu orçamento para buscar o seu equilíbrio financeiro. Ao mesmo tempo, se tentará uma negociação com o banco na busca de um acordo. De fato, mais de 90% das ações revisionais acabam em acordo, através do qual o credor concede algum desconto para encerrar a questão, levantando o dinheiro que foi depositado em juízo pelo autor. É importante dizer que em quase 100% dos casos, o banco só aceita acordo de quitação, nunca de reparcelamento. Por isto, é muito importante manter os depósitos judiciais em dia, pois se assim o fizer, ficará muito mais fácil fechar um acordo. Quando vale a pena ajuizar uma ação revisional? Uma ação judicial não é brinquedo. Processos de justiça são coisas sérias. Assim, recomenda-se o ajuizamento de ações revisionais tão somente quando a pessoa ou empresa entrar num ciclo de endividamento crescente, uma bola de neve, onde por mais que ela pague as dívidas, estas só aumentam, estiver ameaçada de perder bens devido às dívidas ou impossibilidade de seguir pagando as parcelas de um financiamento. Sempre que estiver a ponto de perder o sono, de entrar em depressão por não saber se vai conseguir honrar ou não com seus compromissos. Nessas situações, recomenda-se fortemente que a pessoa procure um advogado e ajuize uma ação revisional de contrato, pois, como dizia Nietzsche, o sono é o bem mais sagrado de um ser humano e perder ele preocupado com dívidas não vale a pena. Quando não vale mais a pena entrar com uma ação revisional? Quando estiver tudo tranquilo e o único objetivo é pagar menos. A ação revisional protege o veículo da busca e apreensão. Quando alguém atrasa um contrato de financiamento de veículo ou equipamento, esta pessoa pode ser vítima de uma ação de busca e apreensão e reintegração de posse. É importante salientar que o agente financeiro pode entrar com a busca e apreensão quando bem desejar, desde que ocorra o atraso. Não existindo prazo mínimo de 3 meses de atraso para o ajuizamento da ação. O que ocorre é que, de regra, os bancos só entram com a ação de busca e apreensão após 3 meses de atraso. Quando a pergunta a título em si é se a revisional protege o bem contra a busca e apreensão, a resposta é: se o juiz deferir a liminar na antecipação de tutela, a revisional protege sim o bem da busca e apreensão. No entanto, convém salientar que em 0,2% dos casos, o banco, mesmo com a liminar, às vezes por alguma manobra, exemplo, ajuiza a busca e apreensão em comarca diferente, consegue pegar o carro. Nesses casos, tem que se correr para reintegrar o carro e, além disso, ajuizar uma ação de indenização por danos morais. Estou sofrendo uma busca e apreensão. Ainda posso me defender? Sim. Se você está sendo vítima de uma ação de busca e apreensão, mesmo que já tenha perdido seu veículo, você ainda poderá se defender. E quem sabe, dependendo do caso, até mesmo recuperar o veículo através da defesa na busca e apreensão. E o ajuizamento de uma ação revisional, mesmo porque, caso você venha a perder o carro com a busca, você ainda continuará com a dívida. E neste caso, a revisional servirá ao menos para reduzir esta dívida. O meu carro ficará trancado na revisional? O veículo nas espécies de contrato ora analisado sempre funciona como uma garantia. Ele não está vinculado ao valor do contrato, ou algo assim.
E por isto que, apesar do valor do veículo diminuir, o valor da dívida sempre aumenta. Desta forma, sendo o veículo uma garantia do contrato, o mesmo só será liberado quando o contrato foi pago, ou com a substituição da garantia veículo por outra. Logo, o veículo não fica trancado devido à revisional. Ele fica trancado enquanto o valor financiado não for pago. Quanto tempo demora a ação? A liminar, em média, é obtida entre 15 e 45 dias, dependendo se concedida pelo juiz ou pelo tribunal. A liminar pode ser deferida, concedida, de forma parcial, completa ou mesmo indeferida, negada. Caso o juiz negue a liminar, se entra com recurso para o Tribunal de Justiça. Deferida a liminar, o autor ficará com seu nome limpo e de posse do bem até o julgamento da causa ou revogação da liminar. O processo após a liminar vai ter trâmite padrão, ou seja, o réu vai contestar, o autor vai apresentar réplica, vão ser produzidas as provas, de regra não haverá audiência, vai haver sentença. Desta sentença haverá recurso que será julgado pelo tribunal. Após haverá mais recursos e a coisa assim vai indo. Pois bem, durante o tempo deste calvário na justiça, o autor ficará depositando em juízo o valor que entende dever e aproveitará esta folga em seu orçamento para buscar o seu equilíbrio financeiro. Paralelamente ao processo, se iniciará tratativas de negociação com o banco na busca de um acordo. De fato, mais de 90% das ações revisionais acabam em acordo, através do qual o credor concede algum desconto para encerrar a questão, levantando o dinheiro que foi depositado pelo autor em juízo. Assim, podemos dizer que se a pessoa não optar por um acordo, o processo pode durar até mesmo mais de 4 anos. Já quando a pessoa opta pelo acordo, o processo irá demorar o tempo necessário para a pessoa reunir o valor do acordo. Eu posso parar de pagar quando entrar com a ação? Não. De fato, você não pode parar de pagar nem no momento que entra com a ação e nem depois. O que muda é que, conseguindo a liminar, você passa a pagar um valor reduzido em juízo. No entanto, se do nada você parar de pagar, você poderá sofrer busca e apreensão a qualquer momento. Sendo que, de regra, os bancos entram com a busca e apreensão após 3 meses de inadimplência. Observação: se você não tem mais condições de continuar pagando, tente ao menos não deixar de pagar todas as parcelas. Enquanto não paga a de um mês, paga do próximo mês. Isso em juízo. Como eu faço os depósitos judiciais? A partir de quando? Você começará a realizar os depósitos judiciais tão logo você receba a liminar, a qual demorará, em média, como já falamos, entre 15 e 45 dias. Onde? Você fará os depósitos judiciais em uma conta judicial aberta para este fim. Esta conta só poderá ser movimentada com autorização do juiz. Que dia do mês? Você pode fazer o depósito judicial em qualquer dia do mês. O importante é que você faça o depósito todos os meses. Qual o valor? O ideal é que você deposite no mínimo a metade do valor atual da parcela. Mas mais importante que isto é depositar todos os meses. Assim, se algum mês você não tiver o valor completo, deposite o quanto você tiver condição. Em outro mês ou dia, no qual você tiver condições, deposite um pouco mais para equilibrar. Lembre-se, a meta é juntar, através de depósitos judiciais, um valor para fazer o acordo. Valor este que, de regra, equivale à metade do valor total da sua dívida. Posso revisar o contrato de financiamento de caminhões? Sim, você pode revisar qualquer tipo de contrato de financiamento, independente do bem que o garante. Assim, pode revisar, por exemplo, contratos de moto, carro, caminhão, colheitadeira, trator, implementos agrícolas, carreta, máquina, tanque, retroescavadeira, etc. De fato, vamos revisar o contrato, assim pouco importa qual o bem que está garantindo o mesmo. Assim, pode revisar, por exemplo, contrato de moto, carro, caminhão, colheitadeira, trator, implementos agrícolas, carreta, máquinas, tanque, retroescavadeiras, etc. De fato, vamos revisar assim, pouco importa qual bem que está garantindo o mesmo. O que acontece quando o julgador nega a liminar? Se o julgador, bem como o tribunal, negar a liminar, pode-se tomar várias atitudes, dependendo da situação do contrato. Em resumo, podemos dizer que, se o contrato está em dia e a pessoa tem condições de continuar pagando, nessa situação se pede inicialmente para o julgador, então, permita o depósito da parcela integral em juízo. Se o julgador deferir, vale tudo o que já foi dito até agora, ou seja, o cliente conseguirá um desconto de até 50% se não deferir até então o processo. Irá continuar normalmente, assim como os pagamentos. Até o final dos pagamentos, o cliente receberá a quitação do veículo, como se não houvesse processo. E ao final do processo, dando tudo certo, receberá tudo que pagou a mais. Se o contrato não está em dia, a pessoa não tem condições de pagar as atrasadas, mas consegue pagar as futuras, neste caso, vale tudo que está acima. A diferença é que, se o julgador não aceitar o pagamento do juízo, então o cliente passa a pagar as parcelas futuras. Quitação do veículo como se não houvesse processo. Ao final do processo, dando tudo certo, receberá tudo que pagou a mais.
Se a pessoa não consegue mais pagar, o jogador não aceita depósitos com liminar de forma alguma, neste caso o cliente deve fazer depósitos por conta e risco no judiciário e monitorar semanalmente a ocorrência da busca e apreensão. Caso o banco ingresse com o processo, você deve avisar seu advogado para que este consiga trancar a busca e a apreensão alegando os pagamentos e a revisional. O que acontece se eu perder a ação? Se você fizer todos os depósitos de juízo, conforme explicamos, será muito difícil que você não consiga fazer um acordo com o banco. Casos onde o processo foi julgado improcedente pelo Poder Judiciário, o banco, reconhecendo a boa-fé do autor, aceitou os valores depositados como pagamento do financiamento e concedeu a quitação. De fato, o único problema ocorre naqueles casos onde o cliente entra com a ação e não realiza os depósitos em juízo. Nessas situações, o que tenho visto é que, ganhando e perdendo o processo, ao final resta uma dívida, e no fim, pelo não pagamento em juízo, determina a busca e apreensão do bem, o qual a entrega é regra com a quitação da dívida. Poderei financiar novamente se ajuizar uma revisional? Ouvi falar que, se eu entrar na justiça como revisional dos contratos, nunca mais terei crédito, pois os bancos consultam quem fez a revisional. É verdade. Nunca encontramos uma situação na qual o cliente ficasse sem crédito. Ao final dos processos, de fato, o que já ocorreu é o seguinte: o cliente não conseguia crédito porque, apesar de não estar no SPC ou no Serasa, ainda estava inscrito no Sisbacen. Nessas situações, provamos a inscrição de regra. O juízo determinou a baixa do registro e o crédito voltou a ficar liberado. Durante o curso da ação, o cliente não consegue crédito no banco contra o qual ajuizou a ação. Tal situação de regra se normaliza após a revisional. Se ficar demonstrado que algum banco lhe negou crédito porque consultou e encontrou uma revisional em seu nome, podemos solicitar que a Justiça passe o processo para segredo de justiça de forma que ninguém poderá mais consultá-lo. Se deve salientar que qualquer retaliação pelo ajuizamento de uma ação revisional é absolutamente ilegal e o banco poderá responder por danos morais se assim proceder. Não obstante, por lógico, não podemos prometer que você não sofrerá retaliação pelo ajuizamento de uma ação revisional, até mesmo porque uma coisa é a lei e outra é a prática. Logo voltamos a dizer que a revisional de contrato não serve para economizar dinheiro, mas sim para resolver problemas reais. Como o acordo é fechado? Após entrar com a revisional, de tempos em tempos começam a ocorrer comunicações entre o banco e você, entre o advogado do banco e o seu advogado. Nessas conversas serão feitas propostas. Quando uma destas propostas ficar mais atrativa, basta que você confirme a mesma para o seu advogado. Os advogados farão uma petição para o juiz informando um acordo. O juiz homologará este acordo e determinará, se for o caso, a expedição de um alvará para o levantamento dos valores depositados em juízo, que poderão ir para o banco como parte do pagamento ou para o cliente, caso tenha pago o acordo ou mesmo para ambos. A liberação do veículo sempre ocorrerá após a homologação do acordo judicial, sendo que, se o pagamento do acordo depender de levantamento do alvará pelo banco, o banco só fará a liberação após receber o alvará. De regra, entre a liberação da celebração do acordo e a liberação do veículo, costuma-se passar uns 3 meses. No entanto, se a liberação do veículo demorar por culpa do banco, que, por exemplo, deveria ter levantado o alvará, mas não fez, o cliente poderá entrar com uma ação de indenização contra o banco, pela qual forçará judicialmente a liberação e ainda receberá uma indenização pelo atraso. Perguntas frequentes. Já que tem meu contrato, posso ajuizar a ação mesmo assim? Sim. Você pode ajuizar a ação mesmo com o contrato quitado. Mas, como já falamos, tão somente recomendamos ajuizar a ação revisional caso você realmente precise, pois o Poder Judiciário não deve ser utilizado como somente para conseguir alguma vantagem. Estou com parcelas em atraso. Posso entrar com a ação mesmo assim? É de se deixar claro que não importa se o pagamento está em dia ou não. O ajuizamento de uma ação revisional é um direito seu e não está condicionado a estar ou não em dia com os pagamentos das parcelas. Assim, independentemente de você estar em dia ou não com o pagamento de suas parcelas, você pode entrar com a ação. Quando entro com a ação, eu posso parar de pagar as parcelas na hora? Não. Este é um erro muito comum que acaba gerando muita confusão. O fato de você entrar com a ação não lhe autoriza a parar de pagar ou mesmo a fazer depósitos judiciais. É necessário que você obtenha uma liminar para poder começar a fazer os depósitos de juízo. Assim, antes de obter a liminar, você deve continuar pagando as suas prestações normalmente, caso não queira ser vítima de uma busca e apreensão ou ter seu nome escrito no SPC ou Serasa. Meu advogado mandou que eu parasse de pagar as prestações quando eu entrei com a ação, e agora o carro está em busca. O que eu faço? Infelizmente, sabemos que muitos profissionais de direito adotam essa postura, ao nosso ver, completamente equivocada, de parar de pagar as prestações quando se entra com uma ação revisional, o que, como já falamos anteriormente, nunca se faz.
No entanto, se isso já aconteceu e seu veículo entrou em busca, a dica que damos é a seguinte: recomece imediatamente a pagar as parcelas, pagando as parcelas ainda não vencidas, pois no caso da busca, isso lhe dará um argumento de defesa muito bom. Procure imediatamente o advogado que você contratou e exija uma solução, pois ele foi que lhe deu esta informação furada. Me disseram que o contrato está em atraso para entrar com uma ação revisional. É verdade? Não. De fato, o fato do contrato estar ou não em atraso não muda o direito. Muitas pessoas acham que ficar em atraso irá demonstrar para o julgador a necessidade da revisional. Ocorre que não importa para o julgador a situação da pessoa, pois o direito não nasce da dificuldade em pagar, e sim da lei, e se aplica de forma igual a quem tem plenas condições de pagar e a quem não tem. Onde eu posso consultar se o meu veículo já está com busca e apreensão? Se você consultar se existe busca e apreensão no veículo no site do Tribunal de Justiça do seu estado, fazendo uma busca com base no nome do proprietário do veículo. Além disso, algumas vezes você também pode conferir no site do Detran do seu estado. No site do Detran só vão aparecer as buscas mais antigas. Ouvi falar que o STJ suspendeu essas ações, é verdade? Eu fiquei impressionado com a confusão que muitos advogados fizeram sobre essa questão. O que aconteceu foi o seguinte: o STJ, em 2013, analisou em recurso repetitivo se a cobrança das tarifas administrativas dos contratos bancários era válida ou não, e determinou que, enquanto houvesse essa análise, suspendesse o julgamento das ações. Agora, isso de forma alguma significa suspender o ajuizamento de ações. Isto simplesmente não existe. Ajuizar um processo é um direito básico. Desta forma, continuamos ajuizando as ações normalmente, recebendo as liminares normalmente. Ademais, o fato do STJ ter suspenso o julgamento só fez que conseguíssemos ganhar mais tempo nas negociações, ou seja, foi uma coisa excelente. De qualquer forma, o STJ já julgou a causa em prol do consumidor, dizendo que após 2008 essas tarifas são ilegais e que anteriormente a 2008 serão ilegais se abusivas, de forma que o julgamento das revisionais não está mais suspenso. Quais os documentos necessários para entrar com a ação? De regra, os documentos necessários são os seguintes: contrato de financiamento, cálculo demonstrando o valor correto da parcela, procuração, documentos pessoais, demonstrativos de pagamento, alguns juízes exigem. Acesse o site www.jurosabusivos.net.